Toda a história aqui revela alguma coisa sobre quem nós somos, e hoje, talvez Jonas revele mais do que parece. A história começa quando Deus manda Jonas ir até Nínive. Nínive, naquela época, era considerada uma cidade muito violenta, muito cruel, e Deus manda Jonas ir até lá pregar contra aquelas pessoas. Eu acho que na percepção de Jonas, aquelas pessoas de Nínive não mereciam misericórdia, eram pessoas cruéis. Mas ao invés de ir para Nínive, Jonas foge. Ele vai até Jope, encontra um navio indo para Tarsis e embarca nesse navio, indo em direção completamente oposta. De uma certa forma, isso me chama a atenção porque Jonas tinha a opção de questionar Deus. Ele poderia ter questionado, tentado negociar, tentado argumentar, mas ele não fez nada disso. Ele só vai embora. Dentro do navio começa uma tempestade. E a Bíblia descreve uma tempestade tão forte que os marinheiros começaram a ficar desesperados. Eles começam a jogar carga no mar, tentando salvar o navio. Cada um começa a clamar o seu próprio Deus. E enquanto todo esse caos está acontecendo, adivinhem, Jonas está dormindo. E sinceramente, essa talvez seja uma das cenas mais estranhas da história. Porque como alguém consegue dormir no meio de uma tempestade dessas? O capitão encontra Jonas dormindo, acorda ele e pergunta indignado: "E o que você está fazendo aí dormindo? Levanta agora e clama a teu Deus." Depois disso, a tempestade continua ali e os marinheiros começam a ficar atordoados e eles começam a tentar descobrir quem ali dentro estava trazendo aquela má sorte para eles. Eles perguntam para Jonas: "Quem é você? De onde você veio? O que você está fazendo aqui?" E aí, nessa hora, Jonas decide falar a verdade para eles. Os marinheiros entram em pânico e perguntam: "O que a gente faz agora?" E a resposta de Jonas, meus amigos, é impressionante. Ele simplesmente responde: "Me joguem no mar." E mais uma vez, Jonas parece partir direto para uma solução extrema. Ele não tenta pedir misericórdia, não tenta buscar outro caminho, ele simplesmente aceita ser lançado no mar. Assim que Jonas cai na água, Deus envia um grande peixe para engolir Jonas, e Jonas permanece ali durante 3 dias e 3 noites. E sendo bem sincera, eu tenho a sensação de que, pela primeira vez, Jonas foi obrigado a parar. Sem fuga, sem rota alternativa, sem distração. Só ele e aquilo que ele estava tentando evitar. Então, dentro do peixe, Jonas faz uma oração, pedindo a ajuda de Deus. E Deus tem misericórdia dele e faz o peixe vomitá-lo em terra firme. Depois disso, Deus dá novamente a mesma ordem: vá para Nínive. E dessa vez, Jonas vai. Quando Jonas chega na cidade, Jonas começa a anunciar que dentro de 40 dias Nínive seria destruída. E aqui acontece algo impressionante. A cidade inteira se arrepende, do povo até o rei. Eles jejuam, se humilham e mudam de comportamento. E, sinceramente, eu fico imaginando como é que Jonas pregava, porque poucos foram os profetas que constam em relatos bíblicos que conseguiram, na verdade, fazer uma cidade inteira reagir dessa forma. Percebam que, para nós, isso foi um grande sucesso, mas para Jonas, talvez não fosse. E por que eu digo isso? Porque quando Deus olha para aquele povo arrependido, ele decide que não vai mais destruir Nínive. E aí, acontece algo surpreendente. Ao invés de Jonas ficar feliz, ele fica profundamente irado. E aqui, talvez, a história revele quem realmente Jonas era. Porque Jonas diz algo muito importante para Deus. Ele diz: "Eu sabia. Eu sabia que o Senhor é misericordioso, compassivo, paciente, cheia de amor. Eu sabia que se eles se arrependessem, o Senhor não iria destruí-los." Ou seja, aqui Jonas estava admitindo que ele fugiu não por medo, mas porque ele sabia da possibilidade de Deus perdoar aquelas pessoas. E ele simplesmente não queria isso. E aí, Jonas aqui faz algo muito forte. Ele fala para Deus: "Agora, Senhor, tire a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver." Gente, olha o nível da ira de Jonas. Ele prefere morrer a aceitar a misericórdia de Deus sendo dada para as pessoas que ele acredita não merecer. E aí Deus pergunta para ele: "Você tem alguma razão para estar tão irado assim?" Deus, nessa hora, eu acho que teve muito senso de humor. Depois que tudo isso acontece, a Bíblia diz que Jonas sai da cidade e fica esperando para ver o que vai acontecer. Então, Deus faz crescer uma planta para dar sombra a ele. E Jonas fica muito feliz por causa dessa planta. Mas, no dia seguinte, Deus envia um verme que destrói a planta.
O sol fica forte, o calor aumenta, já que não tem mais aquela sombra que a planta dava. E aí Jonas mais uma vez volta a se irritar. E aí mais uma vez ele fala: eu prefiro morrer, é melhor morrer do que viver assim. Gente, eu tenho a impressão que Jonas estava naquela situação que é a cereja do bolo. Então ele já estava muito irritado, muito irado. Então qualquer coisinha que acontecesse ali fazia ele explodir. E aí mais uma vez Deus pergunta para ele: você realmente tem razão para estar tão irado por causa de uma planta? E a resposta de Jonas é impressionante. Sim, eu tenho. Eu estou tão furioso e eu prefiro morrer. E sinceramente essa resposta é muito reveladora. Porque Jonas parece viver emoções de forma extremamente intensa e imediata. E nesse momento Deus responde para ele: você consegue sentir pena de uma planta, mas não consegue lidar com o fato de que eu senti compaixão de uma cidade inteira? E a história de Jonas termina aí. A Bíblia não fala o que aconteceu com o personagem, nem o que aconteceu com a cidade de Nínive. E eu acho que isso nem é importante. Eu acho que o mais importante aqui era mostrar como Jonas tinha sentimentos muito extremos, principalmente nos episódios que ele demonstra ter muita ira. Ele se deixa dominar pela ira. E também como ele usou da misericórdia de Deus, mas ele achou que a misericórdia de Deus não poderia ser aplicado para um outro povo que ele julgava inferior. Interessante pra gente refletir, né? Essa foi a história de Jonas. Se identificou com alguma parte? Conta pra gente e até a próxima!